Agora nós iremos iniciar o nosso estudo sobre conjunto dos números racionais. Para isso, eu peço que você dê um curte no meu vídeo, se inscreva no meu canal, porque a gente vai estudar sobre frações. Vamos lá? Então, a tia Bel vai demonstrar para vocês agora como que nós podemos representar uma fração. Fração é todo número escrito dessa forma, A sobre B. Nossa, tia Bel, não entendi. A sobre B quer dizer que é um número em cima e outro número embaixo, certo? O número de cima representa o numerador, se chama numerador. E o número que fica embaixo, ele é denominador. Entenderam? Essas são as partes de uma fração. Numerador, quem fica em cima. Denominador, quem fica embaixo. Vamos dar um exemplo de uma fração? 5 sobre 3 é uma fração? É, porque aqui a gente tem um numerador e um denominador. Toda fração, ela é um número racional, tá? Número racional é representado pela letra Q. E número racional sempre tem que estar nessa forma, A sobre B. Lembrando que esse A pode ser qualquer número pertencente ao conjunto dos números reais. Número positivo, número negativo, qualquer número representa esse A. Então, esse A, ele pertence ao conjunto dos números. Agora, esse B, ele também pertence ao conjunto dos números reais. Só que tem um detalhe. Esse B, ou seja, quem representa o denominador, nunca pode ser zero. Ou seja, esse B sempre tem que ser diferente de zero. Justamente porque não existe divisão por zero. Então, vocês já sabem o que é a representação de uma fração e vocês já sabem que o conjunto dos números racionais é a escrita de qualquer número, né, fracionário, em forma de fração A sobre B, quando A pertencer ao conjunto dos números reais e quando B pertencer ao conjunto dos números reais, mas que não pode ser zero. Então, essa é a nossa definição de conjunto dos números reais. Esse é o começo do nosso estudo, tá bom? Vamos prosseguir? Nesse item 2, nós iremos estudar as diferentes escritas de um número racional. Tá, você já sabe que o número racional é todo número escrito na forma A sobre B, ou seja, em forma de fração, tá? Aqui nós temos exemplo, ó, os números racionais aqui, ó. 3/4, 5/2 e 1/5. Nós temos 3 números racionais. Por que que eles são racionais? Porque eles são frações, tá? Agora, diferente escrita de um número racional, além de você escrever ela em forma de fração, você pode escrever ela como número decimal e como porcentagem. Como funciona isso? Por exemplo, 3/4 em número decimal, você vai ter que pegar esse 3/4 e fazer a divisão, dividir 3 por 4. Assim, ó. Dessa forma, 3 dividido por 4. Aí, eu vou representar para vocês agora o número decimal de 3 por 4, tá? E você vai dividir 3 dividido por 4, não dá para dividir, você aumenta um zero e aqui você aumenta o zero e uma vírgula. 30 dividido por 4 vai ser 7, porque 4 vezes 7 é 28. 4 vezes 7 é 28. Agora, eu vou subtrair. 0 não pode por 8. A gente pega aqui uma dezena emprestada, fica sendo 10 menos 8. 10 menos 8 fica 2, certo? E agora, o 3 aqui, ó, ele emprestou, ele fica valendo 2. 2 menos 2, 0. Certo? Sobrou o resto 2. O que que eu faço? Eu aumento 0, 20 dividido por 4, 5. Olha só como vai ficar o final dessa divisão. 5 vezes 4, 20. Aí, você subtrai, não vai sobrar mais nada. Então, pessoal, a divisão de 3 dividido por 4 deu 0,75. Esse 0,75 é a escrita decimal de 3
quartos, certo? 3 quartos não é a fração? Eu dividi, deu isso. Então, esse resultado é a escrita decimal que eu devo colocar aqui. E porcentagem? A porcentagem é o seguinte, você pega o número decimal e faz vezes 100, tá? Você vai multiplicar 0,75, você vai fazer 0,75 vezes 100. 0,75 vezes 100, de forma prática, é só você deslocar 2 casas. Desloca 2 casas para a direita, vira 75, que dá 75%, tá? Mas se você não quiser, você faça a multiplicação de 0,75 vezes 100, que você vai encontrar também esse resultado, 75%. Vocês viram só, gente? Existem 3 maneiras aqui de você representar o seu número racional. Em forma de fração, desse jeito aqui, em número decimal, desse jeito aqui, e em porcentagem, tá? Para representar o número decimal, é só dividir, como a tia Bel fez. Eu dividi 3 por 4, deu 0,75, certo? E para passar o decimal para a porcentagem, você multiplica vezes 100 e você acha isso aqui. Tá bom? Agora, 5 sobre 2. Para número decimal, você deve dividir 5 por 2, certo? Dividindo 5 por 2, você vai achar. Vamos fazer a divisão? Olha aqui. 5 dividido para 2, cabe 2. 2 vezes 2, 4. Aí, a gente subtrai 5 menos 4, 1. Sobrou o resto 1. Aí, não tem zero para abaixar, eu aumento 0. Coloco uma vírgula. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10. Aí, não vai sobrar nenhum resto agora, né, gente? Ó, não sobrou resto. Então, o resultado é esse. Você vem e coloca 2,5 aqui. E agora, tia Bel, como que eu determino essa porcentagem aqui? Pessoal, essa porcentagem, você vai pensar assim, ó. Esse número multiplicado por 100, você tem que deslocar 2 casas, ou seja, você passa o 5 para cá, e como não tem uma casa aqui, você aumenta o 0. Então, fica assim, ó, junto com esse 2 vem o 5, e o 0 que você aumentou fica sendo 250. Então, nesse caso, eu tenho aqui 250%. Ou então, você vai ter a alternativa de multiplicar 2,5 vezes 100, tá? Multiplique 2,5 vezes 100, que você chega a esse mesmo resultado. Assim, ó, você vai montar a sua continha assim, ó. Coloque o 100 e 2,5 e faz a continha de vezes, tá? Tá ok? Agora, vamos para o nosso último exemplo aqui da nossa tabela, que é 1/5, tá? Para transformar em número decimal, ok? Aí, você divide 1 por 5, 1 dividido por 5 vai dar 0,2, certo? Aí, você dividiu, deu 0,2, aí transformar isso aqui em porcentagem. E em porcentagem, olha só, lembra? São 2 casas que você desloca para deslocar o 2 e um 0, né? Porque tem que ser 2 casas. Então, virou 20, não é? Isso aqui é 20%, ok? Está aí a representação do 1/5 em forma decimal e em porcentagem, tá ok? Lembra, no geral, para transformar uma fração para número decimal, você deve dividir essa fração e colocar o resultado. E para a porcentagem, você pega esse resultado e faz vezes 100, que você obtém a porcentagem, tá ok? Terceira parte. Número decimal exato e dízima periódica. O que é isso? Como que nós representamos número decimal exato e também a dízima periódica? Somente com um exemplo para que vocês compreendam bem. Letra A. Vamos escrever 5 sobre 2 na forma decimal. Como que eu represento 5 sobre 2 na forma decimal? Quando eu representar esse número, ou ele tem que dar um decimal exato ou uma dízima periódica. Mas como que é? Você simplesmente vai pegar o 5 e dividir por 2, certo? É o primeiro passo, tá? Aí, você divide 5 por 2. 5 dividido por 2, cabe 2. 2 vezes 2, 4. Aí, a gente subtrai 5 menos 4, 1. A gente aumenta um 0 aqui, coloca uma vírgula. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 0, 0. Subtraindo, tá, gente? 1 menos 1, 0.
ok? Viram só? Não sobrou resto. Eu dividi a fração, que é um número racional, dividi e não sobrou zero, ou seja, deu um resultado aqui com vírgula, que é o número decimal, e deu resto zero. Quando na sua divisão você fez a divisão e o resto é zero e deu com vírgula, você tem um decimal exato, tá? Então, esse aqui é um exemplo de decimal exato. Que decimal exato é isso, tá? É um número com vírgula no qual você obteve ele da divisão, que tem resto zero, tá bom? Então, nós acabamos de compreender o que é o número decimal exato. É aquele número com vírgula, no qual, na sua divisão, deu resto zero. Agora, vamos para o próximo exemplo. Letra B, vamos escrever 1/6 na forma decimal? Primeiro passo, dividir esse número. Vamos dividir, certo? 1/6. Ó, 1 não dá para dividir por 6. Você acrescenta um zero, embaixo da chave um zero e uma vírgula, certo? 10 para dividir por 6 vai caber 1. 1 vezes 6, 6. Subtrai, fica 10 menos 6, 4, não é? Aí, 4 para dividir por 6 não dá, você pode aumentar um zero. 40 por 6, exatamente 6, porque 6 vezes 6 é 36, né, pessoal? Vamos diminuir, 10 menos 6, 4, que fica valendo 3, resto 4 de novo. Ó, resto 4 vai dar 40 de novo para dividir. Então, vai caber 6 aqui novamente, certo? Note que todas as vezes que eu dividir aqui agora, sempre vai sobrar resto 4 e a divisão não termina, né? Então, aqui, ó, sempre vai sobrar um resto e sempre vai repetir 6, 6, 6, 6 toda a vida, no qual eu posso colocar 3 pontinhos. Essa escrita de número, gente, é de número com vírgula, no qual a divisão não tem fim, ela é infinita e fica repetindo, ou seja, tenha sempre um período aqui, que é aquele que repete. Nesse caso, já não é mais decimal exato. Isso daqui, gente, é a chamada dízima periódica, certo? Dízima periódica, ela é sempre resultado de uma divisão que sobra resto e a repetição, tá? Sempre vai ter o período que representa a repetição. Então, esse exemplo vocês acabaram de aprender o que é uma dízima periódica, tá bom? Vamos para o nosso próximo passo. Pessoal, muitas pessoas não sabem reconhecer a fração através de desenho. Vamos supor que a tia Bel deu de presente para vocês uma rodada de pizza, certo? Uma rodada de pizza. Nessa rodada de pizza, haviam 3 pessoas que iam comer essa pizza, certinho? Seus gulosos, só 3 pessoas para comer uma pizza inteira. E na hora da divisão, a gente fez uma pizza dividida em pedaços iguais. Apesar que aqui aparentemente nem não estão iguais, mas façamos de conta que a tia Bel cortou essa pizza em partes iguais, tá? Era uma pizza inteira que foi dividida em partes, não é verdade, pessoal? Olha só, eu reparti essa pizza inteira em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços, certo? 7 pedaços. Aí, beleza. A primeira pessoa foi nessa pizza antes do combinado e comeu uns pedaços, né? Uns pedaços dessa pizza. A pessoa que foi lá comeu, olha só, comeu esses 3 pedaços em que eu fiz bolinhas. Eu não vou pintar, tá, gente? Mas esses 3 pedaços foram comidos por um guloso que atravessou na frente. Aí eu pergunto, essa pizza que foi dividida em 7 pedaços e comido 3 pedaços por um guloso, pode ser representada em forma de fração. A fração da parte que foi comida. Então, a pessoa comeu 3 pedaços e a pizza estava repartida em 7 pedaços. Qual seria a fração do guloso? O guloso comeu quantas partes dessa pizza em fração? Essa pessoa comeu
3 partes em 7 partes, tá? Aí, o que isso quer dizer? A parte de cima, né, o numerador representa a parte de um todo. O todo representa toda a pizza dividida em 7 pedaços. E 3 é parte do que o guloso comeu. Então, essa fração dessa pizza pode ser representada por 3 sobre 7. 3 é a parte pintada que representa o que ele comeu e 7 é o todo. Então, agora, nesses desenhos, será que vocês são capazes de representar a fração aqui de cada desenho para a tia Bel? Vamos lá? Esse primeiro desenho, eu fiz um desenho, deixa eu só reforçar aqui, pessoal, quase não tá dando para enxergar, né? Ó, esse primeiro desenho, pintado com 2 partes rosas, será que nós podemos representar em todos os desenhos a parte que está pintada? Hein, pessoal? Qual que é a fração da parte que está pintada de cada desenho desse? Vamos fazer a fração desse aqui? Ó, quantas partes foi dividida esse desenho? Foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes, não é? E a parte pintada foram quantas? 2, tia Bel. Então, a fração desse daqui é 2 sobre 5. Muito fácil, né? E esse desenho aqui que está pintado de lilás, né? Esse de lilás, deixa eu só reforçar aqui, tá, gente? Porque tá meio fraco a impressão. A parte de lilás foram pintadas 3 partes, mas o desenho foi dividido em quantas partes? Em 5 ao todo, não é? Então, 3 partes pintada de 5. Como eu leio? 3/5. E esse aqui, como eu leio? 2/5, certo? Vamos fazer agora desse de azul? Desse de azul também são 5 partes. Mas e aí, quantas partes foram pintadas? Foram pintadas 4. Então, é 4 de 5. Fácil, né, a gente representar? E esse aqui só tem uma parte pintada de 5 partes, não é? Então, aqui eu represento 1 sobre 5. Beleza, eu fiz aqui a representação. Agora, nós vamos comparar. O que é comparar, tia Bel? Comparar é você saber quem é maior, quem é menor. Aí, a gente vai... Para comparar coisas, você tem que ter 2 coisas para servir de base, né? Então, para eu comparar aqui, vamos pegar como exemplo esses 2 desenhos. Vamos chamar aqui, ó, desenho 1 e desenho 2, certo? Nesse desenho 1, que é a parte pintada de rosa, e esse desenho 2, parte pintada de lilás, quem vocês acham que é maior aqui das frações? É a parte de 2/5 ou a parte de 3/5? Qual fração é maior? E aí, hein, gente? O que vocês acham? Pensaram? Quem é maior, hein? A figura 1 ou a figura 2? Olha, pessoal, todas as vezes que vocês tiverem frações e for comparar para saber quem é maior ou menor com denominadores iguais, presta atenção, ó, denominador é a parte de baixo. Vocês lembram disso que eu expliquei no começo do vídeo? Então, quando a parte de baixo for igual, né, denominadores iguais, a fração maior será aquela que tiver o maior numerador. Numerador, lembra, é aquele que fica em cima, não é? Aqui, ó, aqui em cima é 2, aqui em cima é 3. Quem é maior, o 2 ou o 3? Ah, tia Bel, o 3 é maior. Ah, tá. Se aqui o 3 é maior nessa fração, então quer dizer que essa figura aqui, essa representação é maior do que essa daqui, tá bom? 3/5 é maior que 2/5. A gente escreve assim, ó. 3/5 é maior que 2/5. Certinho? Pode escrever assim, ou então vocês podem colocar assim, ó. 2/5 menor do que 3/5. Qualquer uma das duas escritas está correta, tá bom? Então, dessas duas aqui, a maior é essa. Agora, dessa aqui, será que vocês sabem? Ah, agora ficou fácil, tia Bel. Claro que a maior, essa tá com a maior parte pintada, sim. Até porque, ó, os denominadores são iguais, então a maior é que tiver o maior numerador. No caso aqui, o 4 é maior do que o 1, não é? Então, essa daqui é maior do que essa daqui, certo? Então, eu posso representar assim, ó. 4/5 maior do que 1/5, certinho? Ah, vamos continuar, esse estudo está muito bom. Vamos continuar. Olha, primeiramente, vamos representar a fração
desse desenho onde nós temos 3 partes rosas coloridas e nessa aqui 3 partes lilás coloridas. Vamos comparar essas duas? Primeiro vamos representar a fração. Se são 3 partes coloridas e a figura dividida em 4, então é 3/4, não é? Essa aqui, ó, se são 3 partes coloridas e aqui dividido em 5 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então aqui é 3/5, certo? Então, tá aí as frações. E aí, eu pergunto para vocês, quem é maior, essa daqui ou essa daqui? Bom, olhando quem tá com mais parte pintada aqui, a gente vai dizer que seja 3/4. Mas será que é 3/4? Vamos lá? Olha só, pessoal, tem uma regrinha aqui muito boa. Se vocês aprenderem isso daqui também, vai dar para vocês matar a comparação de fração. Ó, veja que os numeradores dessa e dessa são iguais, ó, aqui em cima é 3 e nessa fração aqui também aqui em cima é 3, não é? Mas, no entanto, o denominador delas são diferentes, tá vendo? Que tá embaixo um é 4, o outro é 5. Então, toda vez que o numerador for igual, você vai olhar o denominador. Aquela que tiver o menor denominador, ela é maior. Certo? Ela é o contrário da primeira regra quando os denominadores são iguais, né? Então, nesse caso aqui, a maior é essa daqui. Por que que a maior é essa daqui? Tá vendo que é igual aqui e aqui é diferente? O 4 é menor do que o 5? Tá vendo, ó? 4 é menor do que o 5. E quando as frações têm numeradores de mesmo valor, o denominador que for menor torna a fração maior. Então, quer dizer que 3/4 ela é maior do que 3/5. Olhando assim, não parece, né, gente? Então, tá valendo essa parte aqui, ó, que a parte colorida maior é essa, então essa daqui é maior do que essa daqui, que a parte colorida é menor, tá vendo? Fica a dica para vocês, tá? Para treinar mais, vamos fazer essa daqui agora? São 4 partes azuis pintadas e a figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 6 partes, né? Essa daqui são 4 partes pintadas também e essa figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Veja só, repetiu em cima, numeradores iguais. De acordo com o que eu expliquei com a regra agora, quem é maior? 4/6 ou 4/5? Quem é maior, gente? Ah, tia Bel, é maior essa daqui, por quê? Ó, o 5 é menor que o 6. E a senhora acabou de explicar que toda vez que o numerador bater com uma fração com a outra, o menor denominador da fração vai tornar aquela fração maior. Então, essa daqui é maior do que essa, ó. Eu posso escrever assim, ó, 4/5 maior do que 4/6, tá bom? Então, essa aqui é uma diquinha, né? Mais uma diquinha para que vocês aprendam a comparar frações. E comparar é isso, ver quem é maior do que a outra ou menor do que a outra, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Mais um exemplo para nós ficarmos craques em frações, né? Vamos determinar a fração dessa figura, ó. São 3 partes coloridas e ela foi dividida em 4 partes. Então, aqui é 3/4. Essa daqui são 4 partes coloridas e foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, analisa as duas frações. Em cima é 3, em cima é 4. Não tem nada a ver, né? Embaixo é 4, embaixo é 5. Então, note que os numeradores são diferentes e os denominadores são diferentes. Agora, pessoal, não tem aquela técnica de falar assim, ah, quando tem os denominadores iguais, a maior será aquela que tiver o maior numerador. Ou então, ah, quando os numeradores forem iguais, a maior será aquela que tiver o menor denominador. Não, não funciona assim. Quando acontecer isso, gente, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos colocar elas aqui juntinha para que nós possamos, né, visualizar melhor. Nesse caso, vocês vão ter que fazer um processo de reduzir elas ao mesmo denominador. Ou seja, ser igual aqui, ser igual aqui.
Tia Bel, mas tem jeito de fazer isso? Tem jeito. Vocês vão fazer pelo método da fatoração. Você vai determinar o mínimo múltiplo comum de 4 e 5, tá? Ou seja, vocês vão pegar o 4 e o 5 e fazer o mínimo múltiplo comum, que é a fatoração. Então, aqui, ó, 4 e 5. 4 divide por 2. 4 dividido por 2 é 2. O 5 não divide, você abaixa, certo? O 2 ainda divide por 2. 2 dividido por 2 é 1. O 5 não divide, você abaixa. Agora, o 5 é por ele mesmo, né? Aí, abaixo 1, 5 dividido por 5, 1. Tia Bel, não tô entendendo nada desse negócio de fatoração. Pessoal, procura na minha playlist aí, eu tenho um vídeo de fatoração explicando que jeito que faz fatoração, tá? Então, fatoração é você ir dividindo os termos e obter fatores primos aqui, ó. Aí, depois, para finalizar, você vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. O que representa esse 20? Esse 20, pessoal, esse 20 aqui, ele vai representar as novas frações que a gente vai obter aqui no número. Então, essas novas frações vai ser assim, ó. Esse 4 e esse 5 vai ser o mínimo múltiplo comum desses dois números. Então, esse 20 você coloca aqui e coloca aqui, tá vendo? Ó, as frações agora não vai ter mais denominador 4. Vai ser o 20, que é o mínimo múltiplo comum, e o 5 também. Aí, o que fica em cima? Você faz simplesmente isso aqui, ó. Usa essa técnica aqui, gente, ó. Quem tem dificuldade tem que fazer isso, ó. Esse 20 vai dividir o 4... e multiplicar o 3 e pôr aqui em cima. Aí vai ser o novo numerador, tá? 20 dividido por 4 é 5, vezes 3, 15. Ok, 15 sobre 20. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 4, 16, ó. Tia Bel, mas mudou a fração tudo. Mudou, mas note que esse 3 quartos e esse 15 sobre 20 são frações equivalentes. O que são frações equivalentes, tia Bel? São frações que, apesar de ter numerador e denominador diferentes, se vocês dividir elas, os resultados são os mesmos. Mesmo resultado. Se você dividir 3 por 4, se dividir 15 por 20, o resultado é o mesmo. Então, elas são ditas equivalentes. Então, o que eu fiz? Eu achei uma fração equivalente de 3 quartos, 15 sobre 20, e achei uma fração equivalente de 4 sobre 5, que é 16 sobre 20. Então, essas duas novas frações são equivalentes dessas. Aí, para que elas vão servir? Olha só o tanto que a mágica foi boa. Viu que os denominadores são iguais? O que é a regrinha quando os denominadores são iguais? Será maior aquela fração que tiver o maior? Isso, denominador. Então, a maior é 15 ou 16 que é maior? É o 16, certo? Então, 16 sobre 20 é a maior fração. E se 16 sobre 20 é equivalente de 4 quintos, lógico que agora eu sei que 4 quintos é maior que 3 quartos. Então, eu posso representar assim, ó. 4 sobre 5 é maior... Deixa eu arrumar aqui o vídeo. É maior que 3 sobre 4. Tá ok? Pessoal, deixa a tia Bel dizer uma coisa. Se vocês forem comparar uma fração maior do que a outra, vocês vão ter que usar esse método da fatoração, que é o que eu acho mais fácil, tá? Ou então vocês ficar achando frações equivalentes aqui, ó, até achar uma que tem o mesmo denominador. Eu acho mais fácil esse método que eu usei, que é esse de você fatorar os denominadores, igual eu fiz aqui. Acho o mínimo múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum fica sendo os denominadores, onde lembrando que esse número divide esse e multiplica esse, você coloca aqui em cima. Aqui também, ó, esse 20 divide esse, multiplica esse, você coloca aqui em cima. Aí você faz a comparação e chega à resposta que você quer, em saber quem é maior ou quem é menor, tá bom?